Irmãos queridos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção da igreja nessa manhã é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. E mais uma vez eu vou fazer uma exposição baseada na Nova Almeida atualizada. É crescente o meu encanto por essa tradução e me parece, especialmente vocês verão isso hoje, na versão que eu vou usar, como que se aproxima da forma de linguagem empregada pelo próprio Cristo no primeiro século. Porque na versão atualizada, o verso 7 é: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não há mínima possibilidade do Senhor Jesus ter se dirigido àquelas multidões, aos seus discípulos, desse modo. Porque essa é uma tradução bela e que cumpriu um papel importante na vida da igreja durante um tempo. Só que hoje ninguém se dirige ao próximo nesses termos: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Na Nova Almeida ficou assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, isso não é mais unção não, tá bom? Ver uma unção nova aqui no momento da leitura da Bíblia, algum problema aí no som. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos ter um momento de oração, vamos pedir a bênção de Deus para a sua palavra. Vou pedir para que a irmã Rosângela, por favor, se coloque em pé. Pode até usar o microfone, Rosângela. E estou escolhendo deliberadamente a Rosângela, porque no momento da ceia, eu olhei para a esquerda, só vi homem. Olhei para a direita, só vi homem. Senti falta de mulher. Então, nós vamos agora ser conduzidos na oração que tem como propósito pedir a bênção de Deus sobre a pregação por uma irmã em Cristo. Tá bom? Oremos. Santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai eterno, Deus tremendo, Senhor que é poderoso, estamos aqui para te ouvir, Senhor. Queremos aprender da tua palavra, queremos conhecer os teus caminhos, queremos, Senhor, aproveitar aquilo que o Senhor tem para nós em nossas vidas. Deus eterno, abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, nos curvamos diante da tua majestade nessa hora. Senhor, aplica esse texto às nossas vidas. Senhor, conforta aqueles que estão aqui. Ensina-nos, Senhor, porque temos pedido, temos implorado, Senhor, e queremos aprender hoje, Senhor Deus, o que tem, Senhor Deus, como que esse texto, Senhor, se aplica, Senhor, ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, renove as nossas esperanças. Ensina-nos, Senhor, como filhos, a compreender a tua palavra. Senhor, nós lemos esse texto a vida inteira, Senhor. São muitos anos lendo a tua palavra, Senhor.
E o Senhor, mais uma vez, fala ao nosso coração nessa manhã: peçam que eu darei, em nome do Senhor Jesus. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha falar a nós nessa manhã. Senhor, que o teu servo receba do alto, Senhor, a graça que vem de ti, o entendimento, Senhor, que o Antônio seja iluminado, Senhor Deus, para encontrar as palavras certas, os termos certos para trazer a tua casa aos teus servos. Fica conosco nesta manhã, Senhor, acampa os teus anjos neste lugar, alegra o nosso coração, Senhor, e nós te agradecemos, porque nós te amamos, Senhor, amamos te servir. Esse eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, 8 anos atrás, eu vivi a experiência mais bem-aventurada da minha vida, ou está entre as mais felizes da minha existência, e a mais humilhante, aquela que eu tive mais contato com a minha humanidade, com a minha fragilidade e com a minha condição, vamos assim dizer, metafísica, de pedinte, de mendigo, de alguém que depende da misericórdia de um outro para viver. Nas férias de 8 anos atrás, eu estava na casa de praia do meu sogro, em Arraial do Cabo, deitado ao lado da Adriane, e por volta talvez de umas 8, 9 horas da noite, ela vira-se para mim e diz: eu acabei de fazer 2 exames de farmácia, eu estou grávida. Há aproximadamente 20 anos eu não ouvi uma declaração como essa, porque nós temos um filho de 28, um de 26 e agora uma menina de 8. Para todos os meus amigos que eu encontro é impressionante. Eu tenho sempre que explicar, os 3 filhos eu tive com a mesma mulher, porque quando eu falo de uma menina de 8, Antônio, você casou novamente? Não, com a mesma esposa. Mas naquela época, eu estava tossindo muito. Uma tosse crônica, secreção. Aliás, essa tosse me acompanhou durante muitos anos. Foi contraída no período que nós fazíamos o trabalho voluntário na Polinter de Neves. Eu acho que eu contraí essa tosse num dia que nós fomos fazer a higienização das celas e eu entrei sem aquela máscara cirúrgica. Foi um erro e aí um preso que hoje está solto falou: Antônio, todos nós presos sofríamos dessa tosse naquela época. É um pigarro, uma coisa terrível. Saiu, não sei como, mas depois de muitos anos. Pois bem, mas eu tossindo muito, muito fraco, meu sogro médico olhou para mim e disse o seguinte: olha, é possível que você tenha contraído tuberculose no sistema prisional. Eu sugiro que você vá à clínica, onde eu trabalho, e que faça um raio-x de tórax para saber se você tem contraiu tuberculose ou não. Então, saí de Arraial do Cabo, fui para a clínica e fiz o raio-x. Nisso vem um médico com o resultado e diz o seguinte: olha, você vai ter que fazer uma ultrassonografia porque apareceu um nódulo no seu pulmão. Você é fumante? Eu falei: olha, jamais fumei em toda a minha vida. Mas você vai ter que fazer o exame de qualquer jeito. Na verdade, eram 2 nódulos. Nisso, já percebendo o que podia acontecer na minha vida, a mente nessas horas se torna muito pródiga. Há uma tendência em nós, nesses momentos, de atravessarmos pontes antes de chegarmos nelas, de importarmos preocupações, temores que representam sofrimento que não vamos enfrentar. Mas nessas horas a mente acaba se dedicando a esse tipo de exercício mental devastador. E aí então me introduziram numa sala, na clínica, uma sala escura. Ali eu fiquei talvez uma meia hora, 40 minutos, aguardando o resultado do exame. Me colocaram numa máquina. Me lembrou até
tragicomicamente falando, o meu período de surfista, porque era um tubo pelo qual eu tinha que passar. Eu fui, voltei e pronto. Nisso, a porta abre depois de uns 40 minutos, né? E eu pensando, né? Justamente agora que, como jamais em todo o meu ministério, portas se abriram em todos os setores da sociedade do Rio de Janeiro para eu falar de Cristo. Estou fazendo coisas que têm repercussão no mundo. Nunca aconteceu isso na minha vida. Estou podendo falar com literalmente bilhões de pessoas. Manifestação nossa que pega os 5 continentes. E o que me aguarda? Será que é chegado o momento da minha partida? Eu estou entre aqueles seres humanos que não desejam a vida eterna nesse planeta. E não quero voltar para cá nem para ser rei. Para mim, a esperança do espírita representa a exata noção que eu tenho de uma maldição, voltar para esse planeta. Não quero reencarnar. Nem, repito, nem para ser rei. Aguardo a Nova Jerusalém. Aguardo essa terra onde não entrará injustiça e na qual nós viveremos em corpos glorificados e onde reinará o amor. Contudo, usando o português coloquial, é muito legal servir a Jesus. E essa vidinha que nós temos, efêmera, incerta, dura, curta, é a oportunidade que temos de escrever uma biografia eterna. O que é o galardão? As nossas obras nos acompanharem. Por toda a eternidade ser dito, para a glória de Deus, que teve um monte de gente nua, cuja nudez foi coberta por nós. Que muito faminto teve sua fome saciada em razão da nossa luta. Que enlutados, enfermos, presos, solitários, tiveram suas lágrimas enxugadas por nós. Que homens e mulheres encontraram o caminho da vida eterna por meio daquilo que nós proclamamos. Eu estou entre aqueles, portanto, que acordam de madrugada sem desejo de continuar na cama. Eu não preciso de chefe, nem de um compromisso formal para 4 horas da manhã me colocar de pé. O primeiro pensamento que me ocorre é tanta vontade de viver, tanta necessidade e oportunidade de servir a Cristo, que acordo tomado pela mais profunda gratidão de estar vivo. Mas eu vi ali a possibilidade de eu estar diante do final da minha vida com minha mulher grávida de uma menina e eu na fase de maior amplitude do meu ministério. Eu tive que passar um final de semana aguardando um resultado final, uma reunião de uma junta médica para saber do que se tratava aquele nódulo. Naquele final de semana, eu passei por uma experiência que eu nunca até então havia vivido na minha vida adulta. Eu me consolei quando eu li John Stott dizendo que ele chorou quando num asilo, ele já muito idoso, ele caiu no chão e precisou de alguém que o levantasse. Ele até conta que ele hesitou em colocar isso na sua biografia. E foi por insistência dos amigos que ele fez esse registro. Eu chorei ao ter contato com a minha fragilidade. Me lembro do reverendo Antônio Elias falar para mim, nos seus últimos dias de vida: filho, se eu tiver que voltar para o CTI e viver o que eu vivi recentemente, ele conta que ele estava num lugar totalmente escuro, e ele acordou e não sabia onde estava. Não tinha a mínima noção de onde se encontrava. E ele falou para mim: se isso tiver que acontecer novamente, eu prefiro ir para a glória. E naquele final de semana, eu
É constrangedor dizer isso para vocês, porque eu gosto de encarar a vida com valentia, mas eu chorei. Me senti muito frágil e com a condução da minha vida nas mãos de um outro e eu sem poder de ingerência. Meu sogro me liga e dizendo o seguinte: olha, os médicos da clínica se reuniram e chegaram à conclusão que o seu nódulo não é maligno. Provavelmente eu contraí tuberculose. Num período da minha vida, fui curado e ficaram as cicatrizes. É uma possibilidade. Eu me lembro que na época até falei com o diácono Gilberto, o pai do Leozinho, e o Gilberto me consolou dizendo: não liga não, Antônio, eu tenho 10 nódulos no meu... Não sei se você sabia disso, Léo. Ele tinha te contado? Pois ele falou para mim, eu tenho 10. Eu falei: Gilberto, então, tá bom. Parece que é coisa do brasileiro, depois fiquei sabendo que muitos brasileiros têm esses nódulos também. Os médicos depois que me corrijam. Mas, gente, ali eu tive contato, na verdade, com a minha finitude. E desde então, a partir dessa experiência tão acachapante, eu passei a me ver, como jamais em toda a minha vida, como um pedinte. Como o cego em Jericó, que ao saber que Jesus estava passando pela rua, clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não consigo deixar de me ver de uma outra forma. Sou frágil. E posso ter os meus sonhos, posso traçar os meus planos, mas a resposta final vem de um outro, em cujas mãos eu me encontro. Esse é o pano de fundo do que o Senhor Jesus está dizendo nessa gloriosa passagem. Peçam e lhes será dado. Por que que nós temos que pedir? Porque dependemos, para viver, de bênçãos que só podem ser obtidas se aprouver a Deus nos conceder. É o que falta nos livros de autoajuda. Eles vão dizer o que você deve fazer para ter uma vida de sucesso. Eles só não vão descrever o que precisa ocorrer, que escapa ao seu controle, a fim de que as metas que você tem em vida sejam alcançadas. Então, aquele avião, por exemplo, que você terá que tomar para fazer aquela viagem, para fechar aquele negócio no outro país, ou para concluir aquele curso no outro canto do planeta, quer dizer, aquele avião tem que ser conduzido pela mão soberana de um Deus, a fim de que esses sonhos tão frágeis se cumpram em sua vida, na minha vida. Sem mencionar as aterrissagens e as decolagens que ocorrem dentro do nosso organismo. Em meio, portanto, a esse contato com a nossa finitude, com a nossa fragilidade, com a nossa condição de mendigo, o Senhor Jesus nos apresenta uma promessa como essa: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Ele está falando, portanto, de algo para ser obtido, terá que lhe ser concedido. Ele está falando de uma busca que, para ser bem-aventurada, terá que contar com a direção de Deus. Ele está falando de uma porta que não se abrirá nunca
exceto se Deus intervier. E nisso consiste a nossa esperança, de que há alguém no universo que pode conceder o que precisamos para vivermos para a glória do seu próprio nome, que pode nos ajudar a encontrar o que estamos buscando e que não respeita ferrolho de porta, porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Portanto, essa é a grande nota de esperança do cristianismo e por isso a necessidade de regularmente nós nos encontrarmos num lugar como esse, a fim de ouvirmos esse canto de amor, essa afirmação da vida sobre a morte, da vontade soberana de Deus sobre o acaso cego. Somos impotentes, pequeninos, frágeis, não temos definitivamente as rédeas da vida nas nossas mãos. Contudo, a promessa permanece de pé e é para esse tipo de universo que o Evangelho nos remete. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Para entendermos esse verso 7, é importante conhecermos um pouquinho do grego. Ou pelo menos conhecermos o que os estudiosos do Novo Testamento falam sobre o sentido desses verbos no grego, no original. Porque o verbo encontra-se aqui no presente contínuo. Está falando, portanto, de uma ação continuada, perseverante. Seria, por exemplo, uma tradução possível: continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. Porque nem sempre o relógio de Deus bate com o seu. Essa é uma das minhas crises com Deus. Sabe? Às vezes eu me sinto, não sei se é a sua experiência, diante de Deus dizendo: Senhor, as promessas que eu esperava se cumprirem na minha vida não se cumpriram ainda. Senhor, eu me sinto aqui casado com Sara, estéril, e não vejo o filho da promessa, Senhor. Preciso de um milagre. As suas promessas ainda não se cumpriram. Senhor, por que o seu relógio está atrasado? Por que o seu relógio não bate com o meu? Então o verbo encontra-se no presente contínuo, porque nem sempre a resposta vem imediatamente. Uma vez que nem sempre nós estamos preparados para receber o que Deus de antemão quer nos dar. É necessário, portanto, um período de amadurecimento, a fim de que a bênção preciosa pela qual você está clamando não se perca em razão de falta de maturidade sua. Permitam-me dizer algo aqui meio autobiográfico mesmo. Graças a Deus, eu não passei na casa dos 20, na minha juventude, o que eu passei ano passado nesse país, com a igreja do país. Você imagina você ver uma mensagem na internet, um sujeito dizendo assim: calvinista raiz, Calvino e Cristo na minha vida, ou um amado de Jesus. Aí você vai ler a mensagem: filho do diabo, herege, falso profeta, petista, esquerdopata. Você imagina um menino vivendo um massacre como esse? Imagine. Com as pessoas me insultando, gente que nunca parou para conversar comigo, que nunca me viu. Graças a Deus me pegou na casa dos 50. Porque se voltarmos na história da igreja desse país, nós observaremos que a igreja, em não poucos momentos da história, perdeu alguns dos seus melhores membros, em razão desses mesmos membros não terem voz dentro das suas próprias igrejas.
Eu encontrei essa semana, estava no Plaza Shopping em Niterói, numa livraria, e de repente vem duas moças na minha direção, e assim, mas você está aqui, meu Deus, como é bom encontrá-lo, você não tem ideia e tal. E começaram a falar coisas das quais eu não sou digno de ouvir. E o tratamento foi tão cordial, tão amoroso, tão cristão, que eu falei, vamos parar então para conversar, vamos tomar um café? Aí foram as duas comigo, duas estudantes da Universidade Federal Fluminense. E com a seguinte necessidade de consolação. Pastor, hoje nós temos mais interlocução na Universidade Federal Fluminense do que nas nossas igrejas. Nós não temos com quem conversar. Gente com o nosso tipo de cabeça não cabe dentro das igrejas do país. Pois bem, por isso, a importância de nós compreendermos, usando o português popular, que o relógio de Deus nunca atrasa. E que, embora Ele não ouça as nossas orações nos termos em que nós as apresentamos a Ele sempre as ouve. Por isso o verbo no presente contínuo. Continue insistindo. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Porque é impossível que você não encontre o que está buscando, que você não receba o que está pedindo, e que a porta na qual você está batendo não se abra. Agora, entenda, o texto é muito claro em dizer que a promessa é de que Deus atenderá às nossas necessidades, o que não significa que Ele atenderá aos nossos desejos, uma vez que nem sempre os nossos desejos coincidem com necessidades concretas. Os nossos desejos podem ser socialmente construídos. Hoje nós vivemos num regime, num modelo de sociedade baseado no lucro. E que, portanto, tem como valor supremo, e você é induzido a abraçar esse valor, o consumo. E o consumo que faz você se dedicar àquilo sem o que você pode muito bem viver. E aí passamos a ter necessidades artificiais. A promessa não é que Deus atenderá às expectativas criadas no meu e seu coração pela cultura de consumo. A promessa é que tudo o que precisamos para viver para a glória de Deus, para cumprir o nosso chamado, para vivermos uma vida que exalte o nome de Jesus, nos será concedido. Essa é a promessa. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. O que ele está dizendo é o seguinte: quem desenvolve esse realismo otimista do Evangelho, realizará mais. Viverá com mais segurança, com mais ousadia, colherá mais. Então é um chamado para você ampliar as suas expectativas em relação às ações sobrenaturais de Deus, no aqui e agora da sua existência. O que ele está dizendo é que quem não sujeitou a vida a esse pessimismo moderno, secular, que vê o universo apenas como que cercado por massa e energia, incapaz, portanto, de divisar a existência de um ser infinito, pessoal, que ouve orações, este não conhecerá a ousadia, a alegria, o louvor, as ações de graças dos que
mantém em relação à vida uma atitude mais esperançosa, baseada nas sólidas promessas da palavra de Deus. Bom, mas como que nós podemos saber tudo isso? Como acreditar em promessas tão ousadas? Ninguém jamais prometeu tanto. Tudo isso aqui é apaixonante. Empresta sentido à nossa existência. Nos faz viver de modo desassombrado. Nos faz ver o invisível. Esperar contra a esperança. Note que é por crer numa coisa como essa que nós encontramos passagens na Bíblia como Abraão, já com 100 anos de idade, pegando sua mulher na casa dos 90, estéril, e levando-a para a cama na firme certeza de que eles gerariam Isaque, aquele a partir do qual Deus formaria o seu povo para a glória do seu nome. Qual é o fundamento da promessa? Dos versos 7 e 8. É interessante. No domingo passado, nós vimos o Senhor Jesus dizendo a seguinte coisa: olhem para a natureza. O Pai escreveu 2 livros que foram redigidos para a consolação da espécie humana. Ele escreveu uma Bíblia e ele revelou-se a si mesmo na natureza. Então, antes de se preocuparem com a manutenção da vida de vocês e daqueles aos quais amam, olhem para os lírios, olhem para os pássaros, vejam o cuidado providencial de Deus na sua criação. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a vida é um milagre. Jamais teríamos lírios do campo, jamais teríamos pássaros cruzando os céus, se não houvesse um cuidado providencial de Deus. Se uma mente não estivesse por trás da vida, se o universo não fosse governado por um ser que ama, que pensa e que age. Jesus está tão somente dizendo, observem que não, que há sinais, há pistas da existência e do amor do Criador na vida. Então olhem para a natureza, olhem para a ordem criada, olhem para o amor que o Criador revela ter pelos pássaros. Cada pardal é uma pregação. É uma revelação do zelo que o Criador tem pela sua criação. Nessa passagem, o Senhor nos força a tirar os olhos da natureza e os colocar dentro de nós mesmos. Olhem para dentro de vocês. Se assim o fizerem, vocês encontrarão algo para o que o evolucionismo puro, sem Deus, não tem uma justificativa. E aí assim, o Senhor Jesus insere o fundamento da esperança cristã. Olhem lá. Ou quem de vocês, veja só, isso aqui é o bom mestre. Como reconhecer um bom pregador? O bom pregador é aquele que está pregando e antevendo as perguntas que pessoas fazem àquilo que ele está declarando do púlpito. É alguém que se adianta aos problemas. E muitas vezes você pode estar sendo levado a dizer, o meu pastor é um profeta. O meu pastor está lendo minha mente, está em diálogo comigo. Que mistério é esse? Mas muitas vezes, eu acredito no concurso do Espírito Santo,
nessa ação sobrenatural de Deus, mas muitas vezes o que você está testemunhando é um homem que passou pelas suas próprias perplexidades intelectuais e que está oferecendo a você as respostas que ele mesmo já obteve em toda a sua peregrinação, vamos assim dizer, teológica, filosófica, existencial. Ele faz uma afirmação e sabe o que ela produzirá na sua mente em razão do mesmo efeito ter ocorrido na sua vida. Então, gente, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Como que eu posso saber disso? Aí o Senhor Jesus aqui declara, usando uma linguagem franca, direta, clara, iniludível, dizendo o seguinte: olha, não é possível que o Criador seja pior do que vocês. O meu argumento é esse. Eu estou ensinando vocês a viverem com esperança, porque da mesma maneira que seus filhos têm expectativas em relação ao amor que vocês nutrem por eles, vocês podem também guardar no coração certas expectativas em relação ao Criador, que não pode ser inferior à criatura. Quem de vocês... É como se ele dissesse o seguinte: eu sei que as dúvidas estão subindo no seu coração e que eu estou nesse momento numa batalha com o inferno, e que o diabo está se levantando para desqualificar a minha mensagem. Para dizer que minha mensagem não resiste aos fatos, às tragédias da vida. Mas olhem para vocês. De onde surgiu esse sentimento que leva vocês, fazedores de guerra, a estarem prontos para darem a vida por alguns seres humanos? É impressionante isso. Eu soube de uma pessoa que está entre as mais lisas, mais malandras, mais canalhas que eu conheço. E o verdadeiro canalha é aquele que faz canalice usando o nome de Deus. Esse é o canalha mor. Pois bem, eu soube de um homem como esse, que doou um rim para um filho. Nesse ponto, a sua humanidade não foi traída. É por isso que nós devemos, abre um parênteses aqui, lutar pela preservação da família. Porque esse sentimento é raro de ser encontrado em qualquer espécie de relacionamento humano, exceto quando se trata da relação de um pai com um filho. O que levou o Senhor Jesus, portanto, a dizer: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus apela para o inimaginável. Quando um crime dessa natureza ocorre, ele vai parar nas primeiras páginas dos jornais, porque aqui nós nos deparamos com algo que para a espécie humana é absolutamente antinatural. Não é da natureza do ateu, do agnóstico, do pai de santo. Não é da natureza do muçulmano. Não é da natureza até mesmo do cristão que usa o nome de Cristo, que não nasceu de novo. Oferecer para o filho faminto pedra no lugar de pão. Enganando, o ludibriando,
depois de passar a vida emitindo notas referentes ao seu amor por um filho, chega no momento da mais alta expectativa, essa criança tem toda uma história de vida, de relação com seu pai negada, porque num ato de esquizofrenia moral, esse pai resolve, no lugar de dar pão, dar uma pedra. Que Jesus está dizendo o seguinte: de onde veio esse sentimento? De onde vem esta preocupação? Como explicar esse zelo? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se no lugar de dar a um filho aquilo que o alimentará, oferecer a ele aquilo que o envenenará. Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. E aí vem então, o que eu amo na pregação de Jesus é que ela é clara, é tirada da rua. Quando ele fala em peixe, ele está pensando no mar da Galileia, ele está pensando no pai ali em Tábiga, preparando um peixinho, e o filho lá com a boca cheia d'água, pedindo peixe ao pai. Olha o argumento final, como que o Senhor Jesus amarra. Ele está querendo dar um fundamento para a esperança. Na verdade, ele está querendo botar a sua igreja de joelhos. Ele quer pessoas orando, falando com Deus o tempo inteiro e apresentando a ele as suas demandas espirituais, biológicas, emocionais, espirituais, sejam de que natureza for. Ora, se vocês que são maus... Isso é uma coisa impressionante, gente. Isso é uma coisa impressionante. Outro dia eu vi alguém comentando, mas olha, eu vi como que esse sujeito trata um filho dele, eu vi dentro de casa, eu fui testemunha disso, e é impressionante como que isso então me pareceu como algo que me levou a crer na conversão desse homem. Eu passei a crer na conversão dessa figura pública em razão do fato de que ele trata os seus filhos como amor. Gente, isso nós vamos encontrar nos terreiros, nas sessões mediúnicas, vamos encontrar nos campos de refugiados da Palestina, vamos encontrar na China, vamos encontrar entre os Yanomamis, pais que amam os seus filhos. É da nossa natureza, a gente consegue fazer muita coisa, mas não conseguimos matar por completo a imagem e semelhança de Deus que nós carregamos. E faz parte dessa imagem e semelhança nós nos afeiçoarmos por aqueles que nós parimos, que saíram das nossas entranhas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês saíram das entranhas do Pai. O Pai os criou. Vocês se afastaram, ele foi ao seu encalço, ele os encontrou, ele os reconciliou consigo mesmo, através do meu evangelho. Ora, se vocês que são maus... Outro dia eu preguei num congresso de teologia, e dizendo a seguinte coisa: dificilmente um rico se converte e se torna cheio do Espírito Santo. Isso é ensinado de cabo a rabo na Bíblia. Em geral, tudo aquilo que nos é acrescentado corrompe a nossa natureza. Você recebe uma medalha, já é um problema. Se obter um PhD, já produz uma mutação em você. Você se torna rico, bilhardário. É um problemaço. Os filhos de Adão não sabem se relacionar com a riqueza. Um pastor tomou a palavra no minuto seguinte, no congresso, e disse que tem muita gente rica frequentando a sua igreja. Ao que eu comentei com alguém: o milagre não está no rico ir à igreja, o milagre está em ele se converter. Porque é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A Bíblia é muito clara. Pois bem, agora você vai encontrar muitos destes amando seus filhos. Você vai ver foto de ditadores
com seus filhos no colo. Você vai ver um homem que está ameaçando uma nação de jogar bomba atômica sobre ela, disposto a dar a vida por um filho. Então notem, dizer que o não cristão não consegue amar, é incapaz de amar, não pode amar, é uma heresia. O que o não regenerado não consegue fazer é amar para a glória de Deus. Só o regenerado consegue amar para a glória de Deus. E algo que escapa à energia moral do não regenerado, ele amar os seus inimigos. Aí só obra de novo nascimento. Só que o Senhor Jesus está aqui pegando um sentimento universal. Ele está dizendo o seguinte: vocês são maus. Há um princípio egoísta dentro de vocês. Por onde vocês passam, por onde a espécie de vocês passou, causou rastro de destruição e miséria. Contudo, vocês estão prontos para dar a vida pelos seus filhos. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, isso não precisa nascer de novo para amar filho. Não precisa nascer de novo para você tratar bem as pessoas que o tratam bem. Você precisa nascer de novo para amar inimigo, dar a vida pelo próximo, oferecer o outro lado do rosto, e tudo isso para a glória de Deus. Aí só o concurso do Espírito Santo. Agora, pai amar filho, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, coisas boas, aquilo que é essencialmente bom, aquilo que é imprescindível para a manutenção da vida humana, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Com isso, o Senhor Jesus está nos chamando para nos dedicarmos a esse exercício, mesmo da semana passada. Na semana passada, me permitam repetir, nós vimos Cristo nos chamando para olhar para os pardais e para os lírios. E agora, Ele chama pai e mãe para olharem para dentro de si mesmos. Vou usar uma linguagem franca. Treze pessoas foram mortas numa operação da polícia no Morro Falé Fogueteiro. É um número considerável, vocês não acham? 13 pessoas morreram. O que caracteriza a nossa maldade? Não quero saber da história. Pouco me importa a identidade das vítimas. E fico com a versão oficial do Estado. Não estou dizendo que as mortes não foram em confronto, eu não sei. Não estou dizendo que não foram verdadeiros autos de resistência, eu não sei. O que eu sei é que na França, na Inglaterra, na Holanda, 13 pessoas mortas num confronto com a polícia levaria a sociedade a procurar o Ministério Público em busca de esclarecimento. Quero saber em que circunstâncias essas mortes se deram. Só isso, não estou acusando. Só quero saber porque o número é elevado. E se fosse apenas um único ser humano, negro, morador de favela, a sociedade deveria se mobilizar de igual modo para saber o que está por trás da sua morte, causada por agentes do Estado, do poder público. Contudo, esse tipo de preocupação está presente quando se trata da nossa relação com os nossos filhos. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que o pai, que não está sujeito a essa esquizofrenia, que o pai que não é ambíguo, que não é contraditório, que o pai haverá de dar boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Essa é a nossa condição. A nossa condição é a condição de
seres dependentes da misericórdia de um outro, e que por isso precisam falar. Nós precisamos verbalizar. Eu faço os meus planos, eu estabeleço minhas metas, eu trabalho duro, mas aquilo que escapa ao meu controle, eu falo com Ele. Jesus está dizendo, portanto, falem. Falem, falem, abram a boca, continuem batendo, continuem sonhando, continuem buscando. Porque Deus é confiável. Porque já há uma mensagem no coração de vocês. O Criador não pode ser inferior à criatura. Ponto. Pegue o amor que você tem por um filho, eleve o infinito e você terá uma ideia do amor que Deus tem por você. É isso que Jesus está dizendo. Contudo, e aqui eu concluo, há uma implicação moral nessa nota de esperança. Qual a implicação moral? Esse é um mundo de pedintes. É um mundo de mendigos. É um mundo de miseráveis. Outro dia conversava com a Carolzinha na viagem que nós fizemos e choramos juntos, literalmente, quando eu disse para ela que a maior descrição que eu já vi sobre a condição humana é a que nós encontramos na obra de Victor Hugo, como dizem os franceses, Les Misérables, que foi parar nas telas do cinema. Essa é a nossa condição. Frágeis. Fragilíssimos. O problema é que eu estou cercado de pessoas igualmente frágeis. Eu não me encontro, veja só, a lágrima que está sendo derramada não é apenas a minha lágrima, quando eu vou fazer a quimioterapia, quando eu tenho que botar o stent, quando eu tenho que tirar um rim. Essa lágrima está sendo derramada por um oceano de pessoas ao meu redor, muitas das quais próximas de mim. São membros da minha família, membros da minha igreja, membros da minha sociedade. E aí Jesus declara que a nossa condição de pedinte, que carece da misericórdia de Deus, tem uma implicação moral. Que implicação moral é essa? O Evangelho nos chama para nós sermos Deus para a vida do próximo. Porque vai ter gente nos procurando para pedir. Vai ter gente buscando a nossa companhia. Vai ter gente batendo a nossa porta. Olha como Jesus conclui o argumento. Portanto, como entender esse portanto? Vocês estão vendo como o cristianismo é profundamente lógico. É uma doutrina levando a outra. E toda doutrina tem uma implicação ética. Nós estamos aqui diante de uma doutrina. Que doutrina é essa? O amor que o Deus Pai tem pelos seus filhos, pela sua igreja. Nós estamos aqui também diante de uma outra doutrina, a doutrina da providência divina, do cuidado providencial de Deus pela sua criação. Nós estamos aqui também diante de uma terceira doutrina, a doutrina da oração, que quando os seres humanos, em nome de Jesus, verbalizam os seus pedidos a Deus, Deus os ouve e a seu tempo os atende, suprindo as necessidades básicas da sua igreja, a fim de que esta igreja tenha sempre subsídios para viver para o louvor do Criador. Aí, aparece no Sermão da Montanha esse portanto. Sendo essa a sua condição, sendo você alguém mau, que vive pedindo que Deus ouça a sua oração, o que Ele só pode fazer se for gracioso para com você, sabedor do fato de que Deus cuida de homens maus, que Ele faz
a sua chuva cair sobre o sítio do hétero e do homossexual? Veja. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nesse ponto, eu, Antônio Carlos, pastor dessa igreja, tenho vontade de desabar e cair de joelhos. E dizer, essa é a contradição da minha vida. Por quê? Tanto quanto vocês, sou confrontado todos os dias com a minha finitude, com a minha dependência da vontade do Criador soberano. E são inquantificáveis as orações que faço ao longo de uma semana, apresentando a Deus preocupações referentes às mais diferentes áreas da minha vida e a vida de pessoas que eu amo, com as quais eu convivo. Qual a implicação moral? Que se essa é a minha condição, eu tenho que me compadecer daqueles que carecem da minha misericórdia, a fim de terem suas necessidades supridas por Deus através de mim. E outra coisa, ainda que eu veja essas pessoas como mais, porque a promessa que o Senhor Jesus fez foi para vagabundos, foi para malandros, foi para gente esquisita como você e como eu. O Pai vai ouvir suas orações. Nós não temos para onde correr. Nós não temos autoridade para limitar o exercício desse amor. Como disse John Stott num dos seus livros, o único limite estabelecido pelo amor para o exercício da doação, da esmola, ele está falando de esmola, é o limite estabelecido pelo próprio amor. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, você gosta de ser ignorado? Não gosta. Você gosta de contar com a solidariedade das pessoas quando está sofrendo? Como você se sente quando fica 2 meses sem aparecer na igreja e ninguém lhe dá um telefonema? Está dizendo o seguinte, isso aqui, gente, é princípio que eu encontrei dentro da favela, trabalhando no campo missionário das favelas do Rio de Janeiro. Isso é uma lei que está dentro do coração humano. Nós temos expectativas em relação às pessoas. Esperamos que elas nos tratem de uma determinada maneira. E que o Senhor Jesus está dizendo é que nós devemos regular a nossa relação com o próximo por essas expectativas que temos uns com os outros de amor. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. É muito claro que o Senhor Jesus está dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, porque eu quero abençoá-los a fim de que vocês sejam a minha resposta para aqueles que estão batendo a minha porta. E é muito claro que não haverá interesse em abrir porta para quem quer que seja, se tudo que essa pessoa faz na vida é viver em função de si mesma. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas.
São centenas de mandamentos, todos sob a égide de um grande princípio. E você não precisa fazer um curso sobre direitos humanos para aprender o princípio. Basta olhar para dentro de si mesmo. Basta você perceber aquilo que o faz se sentir ofendido, quando pessoas o tratam de uma determinada maneira. É a égide do amor e do tratamento que esperamos receber do próximo, que deve, portanto, regular todas as nossas relações com o nosso semelhante. Meu Deus, que sermão! Vamos tentar entender, aqui eu termino, 1 minuto eu termino. Olha lá, é um mundo de necessitados, e que, portanto, se sentem movidos a apresentar suas petições a Deus. O que significa, portanto, que precisamos de um Deus que atenda às nossas necessidades. E que nossa vida, portanto, funciona nessa base. Percepção das nossas carências e busca consciente pela presença de Deus, a fim de que Deus faça por nós o que não somos capazes de fazer por nós mesmos. E aí o Senhor Jesus inverte. Olha como que a coisa é genial. Inverte da seguinte forma: a dependência que vocês têm em relação a Deus é a mesma dependência que seres humanos têm em relação a vocês. Então sejam para eles o que o Pai é para vocês. Isso é genial. Isso é genial. Bom, e como regular isso? Trate-os como você gostaria de ser tratado. Você gostaria de trabalhar 45 horas por semana, 45 horas por dia, 6 vezes por semana para receber um salário mínimo no final do mês? Você gostaria de ser esculachado no seu lugar de trabalho? De ser aterrorizado? Você apreciaria passar 4 horas do seu dia dentro de um ônibus, dentro de um trem? Você colocaria o seu filho numa escola pública, para pelo menos uma vez da semana ele se jogar debaixo das carteiras por causa das balas perdidas, estudando em salas sem ar-condicionado, sem biblioteca, sem quadra de esporte? Você quer isso para a vida de um filho? O que você acha da sua casa ser metralhada? Você quer isso para a sua vida? O que você acha de você estar se endividando? Pagando juros para esses agiotas, filhos do diabo, que gerem o sistema bancário brasileiro. Olha os lucros do Itaú, olha os lucros do Bradesco. Uma agiotagem cretina, legitimada, que pega as pessoas no seu pior momento e faz que, por causa de R$1.000 ao longo de um ano, você não tenha como saldar sua dívida. Um mar de nordestinos, de trabalhadores, de negros, de empregadas domésticas, que por motivo de consciência, dá vontade de chorar, fazem questão de no final do mês honrar o pagamento dos juros bancários. Você gosta de nas redes sociais ser tratado como idiota, como tolo? Você gosta que pessoas que poderiam falar contigo, num ambiente como esse, em secreto, em amor, exponham nas redes sociais as diferenças que tem com você? Isso é um pecado da nossa época. Isso é um pecado da nossa época. Pois bem, é isso.
Vocês carecem da misericórdia do Pai. Tratem o próximo com misericórdia. Não tem saída. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz por nós. Nenhum de nós vive com perfeição esse mandamento. Por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso nós corremos para Ele, que amou perfeitamente o próximo com amor que tem pela sua própria vida, que conquistou essa redenção por nós na cruz. E apesar da imperfeição desse amor, nós podemos hoje apresentar nossas súplicas a Ele, crendo que seremos ouvidos, porque a sua misericórdia é maior do que a nossa inocência. Que Deus nos abençoe e que vivamos nessa dinâmica. Que dinâmica é essa? Crer num Deus misericordioso e sermos misericordiosos. Crer que há um Deus no universo e levar as pessoas a crerem que esse Deus tem os seus representantes nesse planeta, a sua igreja. Que Deus nos ajude a viver assim. Duas palavras sintetizam tudo: fé e amor. Crer nesse Deus e amar com o amor que Ele tem por nós. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor amado, nós te agradecemos por esse tipo de universo para o qual o Senhor nos remete. Nós bendizemos o teu nome. Por esse cântico de esperança. Vivemos dias de desesperança. A impressão que dá é que a alma do brasileiro está em luto. Esse é o conteúdo das redes sociais. Insegurança, raiva, perplexidade. Mas louvamos o teu nome por este que entrou na caverna da nossa vida, na qual só víamos imagens, cuja natureza não éramos capazes de discernir. Um mundo escuro, solitário, frio, sem graça. Mas louvamos o teu nome por este profeta. Louvamos o teu nome pelo verbo. Nós louvamos o teu nome por essa luz que raiou nas trevas. Louvamos o teu nome por, num planeta como esse, alguém ter dito: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Nós rogamos a Ti que Tu nos ajudes a rever a nossa teologia. Senhor, não permita que o confundamos com o diabo. Senhor, nós sabemos que se formos levados a crer nesse cuidado paternal, se não apenas acreditarmos em Deus, mas acreditarmos também no Pai, Senhor, nós vamos dormir melhor. Haverá alegria nas nossas vidas, Senhor. Os nossos momentos de prazer não virão acompanhados, Senhor, do aguilhão da dúvida, do medo, da preocupação, porque haveremos de saber, Senhor, que dá para comer a comida e celebrar o Teu nome, e a vitória
da providência divina sobre o acaso cego, porque o Pai é real e enviou o seu único Filho para comunicar esperança ao nosso coração. Senhor querido, que esta passagem lave as nossas mentes, que nesse momento de batalha espiritual, todo pensamento seja levado cativo à tua obediência, que a tua palavra destrua fortalezas, Senhor, que muralhas desmoronem, Senhor amado, que essa blindagem do medo, da culpa, Senhor amado, do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram, Senhor, seja vencida pela verdade que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Traz paz ao teu povo, que os temores fiquem aqui neste lugar, Senhor, que pela tua graça sejamos revestidos da nossa armadura completa. Nós queremos ser blindados pela fé, Senhor, e permanecer inabaláveis, Senhor, e nos juntando a Abacuque para dizer: ainda que a terra não floresça, o fruto da oliveira minta, os montes se transportem para o mar, toda a terra trema, o inferno se arme contra a nossa vida, não temeremos, porque as montanhas estão tomadas de carruagens de fogo. O nosso Deus é o Deus de Eliseu, não estamos sós, e por isso vamos pedir, e vamos pedir com ousadia, e vamos começar por hoje pedindo batismo com o Espírito Santo, pedindo fogo pentecostal, pedindo os dons, pedindo fé, amor, esperança, pedindo, Senhor, uma nova Bíblia, um novo entendimento das Escrituras, uma nova alegria, Senhor, brilho nos olhos, Senhor, coração aquecido pela tua verdade. E porque estamos felizes e conhecemos um Deus que ouviu a nossa oração, queremos, Senhor, fazer pelo próximo o que esperamos que Ele faça pela nossa própria vida. Queremos ser essa espécie de Deus para a vida do nosso semelhante, de maneira, Senhor, que ao bater a tua porta, Ele seja atendido por nós, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor, porque na condição de pedintes, carentes da tua misericórdia e da tua graça, porque somos maus, não temos alternativa, Senhor, senão abrir a porta para aqueles que estão clamando por socorro. Ajuda-nos a ter fé, humaniza-nos, é o que pedimos em nome de Jesus.